Isso aí, galerinha. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção. Vamos que vamos. Apoio de física. Pessoal, pediu para refazer a questão 2. Vamos refazer a questão 2. E depois, dependendo do ritmo das dúvidas, eu posso só trocar o dado da questão para que tu tente fazer, para ver se tu vai conseguir responder. E a gente corrige na sequência. Como vocês sabem, fazer o exercício logo após as aulas é a melhor forma de fixar o conteúdo. Uma maçã, questão 2 do simulado de física. Uma maçã é arremessada verticalmente para cima a partir do solo com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Sempre bacana para ajudar a interpretação, fazer um esboço, mesmo que às vezes bobo, do que está acontecendo. Solo, maçã, velocidade inicial, V0, ele disse que foi de 50 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e utilizando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, olha, eu botei uma seta para cima dizendo 50 e não tem nada ali, então quer dizer que é positivo. Como a gravidade atua para baixo, eu tenho que considerar então que é menos 10. Isso é muito delicado, muito perigoso. Eu era um aluno que tinha um bom rendimento e tive muita dificuldade com essa história dos sinais. Tive muita dificuldade. Talvez o melhor seja sempre usar da mesma forma, para não se confundir, certo? Se o aluno se confunde costumeiramente, então não brinca, para cima é mais, para baixo é menos, que nem no plano cartesiano. E usa sempre assim. Aí tu tem menos chance de se confundir do que uma hora usa de um jeito, outra hora usa de outro. Eu me sinto confortável de chegar no problema e colocar do jeito que é mais confortável, porque às vezes o problema pode ficar mais gostoso de fazer, dependendo de onde tu chama de zero, onde é que tu chama de 1000, onde é que tu chama de mais ou de menos. Tá? Então, de repente, se o cara se confundir no sinal, usa sempre assim, para cima mais, para baixo menos. Pronto, assim não tem que ficar pensando nesse assunto. Pode mudar. Se quiser, pode, não tem problema nenhum. A gente pode até agora, já que é uma, né, a gente não está naquela correria da aula, do dia a dia da aula, a gente pode fazer dos dois jeitos, para o aluno poder comparar e de repente ver, ah, tá, pô, óbvio que não muda, né? Porque poderia ter escrito isso aqui, concordam também? Comigo? E aí, como a gravidade quer para baixo, podemos resolver dos dois jeitos e ver o que vai acontecer, se realmente não vai mudar as respostas, como eu insisto, né? Certo? É isso aí. Desprezando a altura máxima atingida pelo corpo. Lembrando que para essa aula, para essa prova, a gente tem as três famosas equações. Equação horária da posição, equação horária da velocidade e equação de Torricelli. O cara que está acostumado a fazer exercício disso, chega uma hora que ele nem olha mais para o formulário, ele já costa as três equações no cantinho da prova ali e sai fazendo. Na UFSC, tu vai ter essas três equações com essa cara para resolver qualquer problema que envolva cinemática, certo? Então, até o terceirão, cara, tu vai ter decorado as três, eu tenho segurança de falar isso. Tu vai ter feito tanto exercício como carteira. A gente vai ter tanto exercício até o final do ano que a gente vai estar fazendo, que a gente vai ficar fera nisso aí, vocês vão ter decorado isso aí. Terceirão mesmo. Bom, qual é o segredo para determinar quanto ele atingiu a altura máxima atingida pelo corpo? Eu posso pegar a equação da posição. O problema é que, usando ela, eu não vou saber nem o tempo, nem a posição final. Eu fico com duas incógnitas. Torricelli é interessante porque não tem o tempo, e aí eu já vou direto ao ponto, já consigo descobrir. Mas eu também posso usar a equação horária da velocidade para achar o tempo, e depois ir na equação horária da posição e achar a altura. Porém, Torricelli nasceu do quê? Das duas não nasceu? Isola numa, substitui na outra. Por isso que realmente, se a gente for pensar, o mais prático para achar a altura direto, fazendo uma única conta, é a equação de Torricelli. E o indicativo para isso foi o fato de não ter o tempo. E qual é o segredo mesmo? Qual é a velocidade final quando um objeto atinge a altura máxima? A velocidade dele atinge zero lá em cima. Isso é importante lembrar. Zero na velocidade final, a velocidade inicial era 50 e a aceleração é a da gravidade menos 10. Certo? E aí agora é só isolar o ΔD, que é na verdade a distância que ele percorreu. Menos 20 ΔD vem para o lado de cá, mais 20 ΔD.
5 vezes 5, 25, com 2 zeros, 2.500. ΔD fica igual a 2.500 dividido por 20. ΔD, que nesse caso representa a altura, 125 metros. Agora olha que interessante. Se eu fosse fazer a conta nesse outro referencial, a velocidade final continua sendo zero, a inicial é menos 50, a aceleração é mais 10, mais 10 ΔD vem para cá, menos 20 ΔD, menos 50 vezes menos 50 é mais 2.500, e ΔD, olha só, pasmem, dá menos 125 metros. Putz, então eu estava errado, os resultados ficam diferentes. Ah, nesse caso ela foi para cima e eu acabei de dizer que para cima é menos, certo? E então essa variação da distância ficou negativa, porque é final menos inicial e o final é mais negativo do que o inicial. Então esta interpretação, andou 125 metros para cima. Esta interpretação, andou 125 metros para cima. A mesma interpretação, a mesma resposta, o referencial é tu que decide. Se não for incoerente nos sinais, tu vai te dar bem. Ô, professor, mas bota 50 mais se eu botar menos, daí vai dar errado. Interessante a tua colocação. Bom, olha só. Se tu for falar desse ponto de vista, está querendo dizer o seguinte, professor, ó, tu falou que ela é lançada verticalmente para cima com 50 metros por segundo e a aceleração da gravidade está pedindo para usar G igual a 10 metros por segundo. Então o senhor foi incoerente nos sinais vetoriais da prova. Eu diria não. Não porque ali ó, não está escrito assim, ó, G igual a uma setinha. Se eu estivesse com a setinha representando ali, aí na hora de informar isso aqui, tu teria que adotar essa ideia aqui. Ó. Porque aí eu estou falando o seguinte, ó, o meu vetor gravidade é positivo. De certa forma o cara está te falando, usa o meu vetor como referência. Como ele simplesmente falou G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o que eu sei é o módulo. E como ele me falou que a velocidade é vertical para cima e não falou que isso é mais ou menos, ele está abrindo para que eu decida. Resumindo, se fosse uma questão discursiva de vestibular, o cara é obrigado a te dar completamente correto, tanto aqui quanto aqui, porque ele não te obrigou, use este sinal. Se de repente tivesse assim, ó, eu ia entender, putz, o vetor está falando que é positivo. Se o vetor de gravidade para baixo é positivo, só essa solução seria a mais correta. Essa teria um certo desconto. Agora, tu viu que sutileza? Só uma seta idiota em cima da letra pode mudar tudo. Pode deixar de representar só o valor e representar o vetor. Interessante, né? Tu viu? Agora sim, ó. Eu jamais pegaria vocês nesse sentido, entendeu? Na prova. Ah, vou dar uma sacaneadinha no sinal, de forma alguma, pode ficar tranquilo. Até porque, vocês sabem, né? Os meus simulados são simulados de verdade. Pode comparar, né? Aquilo que a gente treina na sala de aula com aquilo que a gente vai pra prova, né, cara? Certas questões que eu digo vão cair, cai. E vai ser isso, tá, gente? Eu não vou ter tempo de digitar uma prova nova. Me perdoa. Eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, vou trocar os números e é isso aqui que tu vai encontrar. Beleza? Não espere outra coisa que não isso. Tá bom, gente? Beleza? Então, ó, duas maneiras de resolver, eu aceito as duas sem problema alguma. Parabéns pelo teu comentário. Isso foi só a letra A. Sim? Torricelli foi só a letra A. Letra B, tudo vai ficar mais fácil agora. O tempo gasto para o corpo atingir o ponto alto da trajetória. Equação da posição, velocidade final, zero. Parou. 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 Sempre que um corpo atinge a altura máxima, ele para, falando verticalmente, é claro. Por incrível que pareça, olha aqui, ó. Ele para quando ele para de subir, mesmo no lançamento oblíquo, ó, a velocidade vertical naquele ponto mais alto é zero. Existe velocidade horizontal, mas ele parou de subir. Então, para cima, o vetor, né, velocidade para cima é zero naquele ponto. E lembra do princípio de Gauss, que permite... Isso, não, mas cuidado, ó, cuidado. O princípio de Galileu, ele não diz isso. O princípio de Galileu, ele diz o seguinte, tá vendo esse movimento complexo, ó?
Isso é a natureza, né? A natureza nos apresenta este movimento parabólico complexo. Nós podemos decompor esse movimento em dois movimentos. Quais? Horizontal com que característica? Com aceleração zero. Com velocidade constante de aceleração zero. A sombra deste objeto anda para frente com velocidade constante. Tudo bem que quando eu digo a sombra, a projeção dele na horizontal. E qual é o outro movimento? Vertical com aceleração constante, que no caso é da gravidade. Então tu vê o movimento filho da mãe de resolver de outra maneira, que é precisar de uma matemática filha da mãe para entender, que é o movimento verdadeiro. Nós decompomos em dois movimentos, um movimento idiota horizontal e um movimento mais complexo acelerado na vertical. Certo? É isso que é importante perceber. O princípio de Galileu é que nos permite pensar separadamente na horizontal e na vertical. Aí fica tudo mais simples de resolver, já preparando vocês para a questão do chute da bola, né? Certo? Porque nessa aí a gente nem precisava ter chegado nesse ponto. Só estava mais uma vez explicando por que a velocidade é zero no ponto mais alto. 50. Menos 10. Se fosse menos 50, mais 10. Professor, eu posso botar a minha resposta em módulo? Sim. Não, se o cara te pedir, determine o vetor velocidade. Aí está te pedindo o vetor, com módulo, direção e sentido. E aí se tu representar só um módulo, não vai estar representando tudo que ele te pediu. Você não vai botar. Certo? Então, eu acabei de dizer, essa é a prova. Se eu não botei aqui, não vai aparecer na prova, senão a questão está cancelada. Está gravada, eu reclamo com teu pai ou me processa em último caso. Letra C. O tempo que a maçã permanece no ar. Se demorou 5 para subir, 5 para descer, 10. Quer me deixar orgulhoso? Escreve 5 mais 5. Tá de sacanagem, professor? Não, porque eu sei que tu pelo menos raciocinou que o tempo é igual ao tempo de descida. Numa prova, por exemplo, da UFS de discursivo, como é que eu explicaria? O quê? Essa A questão subida aqui? é igual a descida. Isso aqui? Como é que tu provaria de repente Provaria. isso? Ah, legal. Simples assim. Se tu quer calcular o tempo de descida, tu pensaria o seguinte, ó, V igual a V0 mais A vezes T. Qual é a velocidade? Primeiro que assim, ó, claro que tu poderia simplesmente escrever como a aceleração é a mesma na subida e na descida, o tempo de subida e descida é o mesmo. Né? Poderia simplesmente responder assim, está provado. Mas se tu quiser fazer a conta, com que velocidade a maçã foi arremessada? 50. Com que velocidade ela volta? 50. Quanto? 50. Menos 50. Ah, Beleza? Aceleração. 10 vezes T, tudo bem? Aceleração da gravidade positiva? Não, se eu disse que isso aqui é mais 50, para baixo é menos. menos. Cuidado, não acreditem em tudo que eu falo. Certo? Às vezes eu erro mesmo, às vezes eu estou testando. Mais passa? Menos 50 com menos 50, menos 100. O menos 10 está multiplicando, passa? T igual a? Não, se quiser fazer a conta toda também dá, né? É que não precisa, certo? É que é uma coisa tão sabida e ele pode te perguntar isso. Mas ele não vai te perguntar, prove que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Né? Ele vai te perguntar sobre isso, ele vai te investigar se tu sabe este fato, que é uma coisa corriqueira de a gente ensinar em lançamento vertical. A linha é zero essa limitação porque o joga ele para em Isso, parabéns. É isso que é importantíssimo e tive dificuldade, como eu confessei a vocês, em perceber. Outra coisa, cuidado, olha só como eu... Pô, o cara vai lá e bate na tecla, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo de subida é igual ao de descida. Não é. Agora já não é mais. Concorda comigo? Certo? Exatamente. Né? Então assim, ó, o tempo de subida dessa linha da minha mão, até passar pela linha da minha mão de novo, são iguais, né? Mas agora ficou caindo um tempão, tô no Everest, joga uma pedrinha pra cima. Vai demorar um pouco mais. Acho que a caída vai demorar um pouco mais.
Tô te falando isso, que às vezes o cara bota uma coisa que parece óbvia, né? Que eu estou falando que foi lançado do chão e voltou para o mesmo chão, né? Certo? Não adianta lançado do terra e cair lá embaixo, que a lei já não funciona mais, certo? Mas quando está subindo, a gravidade não puxa ela freando e quando está descendo, não acelera? Pois é, mas este acelerar é o mesmo módulo na subida e na descida. Por isso que o efeito é o mesmo. Certo? A mesma maneira como ela desacelera, ela acelerará. Porém, tem a resistência do ar. Por isso que dá uma pequena diferença da realidade. Né? E aí a gente tem que corrigir. Isso na engenharia a gente corrige essa resistênciazinha do ar. Mas não acabou. Estou prolixo nesta tarde. Sim, sim. O tempo que permanece no ar, 10 segundos, 5 mais 5, só para tu ficar ligado. A velocidade da maçã atingir o solo. Já respondemos, né? Já estávamos cientes disso, né? Certo? Velocidade é, se eu chamei de mais 50, menos 50 metros por segundo. Meu primo estava certo, lembra? Meu primo estava certo quando ele insistia por cabeça de Wagner, que não tinha estado física ainda, que a bala ia voltar com a mesma velocidade. Ele só se esqueceu, Otávio, estou desprezando. Como eu não tinha a menor noção ainda que eles chegavam a desprezar a resistência do ar para fazer os cálculos, né? Óbvio que seria inútil a tentativa dele de ensinar um guri imberbe como eu na ocasião a aprender um pouco de física. Mas foi marcante, tu vê, né? Depois, mais amadurecido com o estudo da física, eu ajeitei aquelas informações no meu cérebro e serviu para eu não errar mais uma vez. Muito bem, gostei da questãozinha, vamos para a próxima. Só pedir, meu querido, qual?